Bom, boa noite a todos. Nós vamos iniciar, nosso quarto webinar, encerrando o ano, né? Eu vou ter o prazer de dividir essa apresentação hoje com meu amigo Dr. Antônio Amorim, né, que todos conhecem. E para isso nós convidamos um time de peso, né, para poder e dar continuidade àquela apresentação anterior, de pegar as principais diretrizes e fazer uma análise dos pontos chaves que foram modificados nessas diretrizes. A gente vai ter quatro diretrizes a ser discutidas: a de obesidade, a de saúde cardiometabólica da mulher, a de dor torácica na emergência e a doença valvar. E nós vamos começar a apresentação, mas antes eu vou passar a palavra para a Amorim, ele vai fazer uma breve introdução e logo depois a gente começa com a primeira apresentação. Boa noite a todos, pessoal. Uma honra estar aqui moderando ao lado do Emerson esse grande webinar. Um webinar que foi um sucesso, né, Emerson? O webinar passado, nesse formato que é tipo um web colóquio. Então, para começar aqui essa excelente discussão, a gente vai começar com o posicionamento de obesidade que saiu esse ano pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, em conjunto com outras sociedades. E a gente vai ter a honra de receber nessa primeira participação quem vai moderar é Dr. Daniel Janczuk, de Tocantins. Daniel, ele que é formado em medicina pela PUC Campinas, residência de clínica médica no Hospital e Maternidade Celso Pierrot, da PUCamp, residência em cardiologia no Instituto Dante Pazanese, pós-graduação em terapia intensiva pela AMIB, e ele é atual presidente estadual da Sociedade Brasileira do Estado de Tocantins. E ele vai ser o moderador, e quem vai ser o palestrante nessa primeiro momento de obesidade é o Dr. Anderson Armstrong. Armstrong, que ele é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia do Estado de Pernambuco. Ele é especialista em cardiologia e ecocardiografia pela SBC, mestre em ciências de saúde pela UPE, doutor em medicina pela Escola Baiana de Medicina, tem fellow em cardiologia e imagem pelo John Hopkins e é preceptor de residência em cardiologia da Univasf. Sejam bem-vindos, meus amigos. Vamos dar início a essa discussão. Obrigado, Amorim. Valeu pela oportunidade, né? Sempre muito bom poder fazer uma webinar com a Norte Nordeste, que é a melhor sociedade que nós temos no Brasil. Não tenho nenhuma vergonha de falar. Não tenho conflito de interesse, só gosto mesmo. E muito bom que eu vou poder dialogar, né? Trocar uma ideia com o Anderson, né? Que é meu amigo, parceiro de resenha, né? Nos nossos eventos, né? E aí, Anderson, para começar, para a gente não demorar muito, eu queria te perguntar. Segundo a nosso posicionamento, né, quais são os critérios atuais para diagnóstico de sobrepeso e obesidade, segundo essa diretriz? Bom, enquanto eu agradeço a Amorim, a Emerson, a Gentil, a oportunidade de estar aqui com vocês, eu vou compartilhar minha tela. Eu acho que tá conseguindo ver aí, Daniel? Tô, tranquilo. Pronto. Daniel realmente fez algumas perguntas provocativas e eu vou tentar ser bem objetivo porque nós temos uma agenda extensa essa noite. Esses são os meus potenciais conflitos de interesse relativos ao tema. E eu quero deixar claro que todas as respostas, exceto se eu colocar alguma referência nos slides, elas estão direcionadas para essa referência aí, que é o que foi apresentado pelo Daniel, que é a diretriz, para o manejo da obesidade e prevenção de doenças cardiovasculares. E aí, nessa primeira pergunta que Daniel já me trouxe, né? Eu vou dizer que, na realidade, essa primeira pergunta foi muito pertinente, Daniel, porque eu acho que esse é a grande crítica que eu tenho à diretriz. A diretriz ela não estabelece um critério para o diagnóstico de obesidade. Fica bem claro ao longo do texto que se utiliza os critérios da OMS tradicionais e que ela adota dois grandes marcos, né? O IMC de 30 e o IMC de 40 nesse estabelecimento de risco cardiovascular e ela já entra direto no risco cardiovascular sem falar de conceituação. E isso eu acho que foi a maior crítica, porque eu acho que é do conhecimento de todos, está muito discutido isso hoje em dia. Em janeiro a gente teve no Lancet uma publicação que propõe uma revisão do conceito de obesidade. É muito importante falar que, em relação ao conceito de obesidade, nós temos o IMC, e o IMC vem recebendo duras críticas ao longo do tempo como única medida, principalmente no que se refere à identificação da obesidade individual, porque do ponto de vista populacional ele se presta muito bem, mas no ponto de vista individual que eles levantam, esse grupo de autores, é que falta caracterizar
o critério de doença para a obesidade. E aí eles colocam uma obesidade pré-clínica, que seria um marcador de risco cardiovascular, um marcador de risco de saúde, e depois de um determinado ponto, essa obesidade passaria a ser considerada uma doença. Então, claro, esse conceito não existe o obeso 100% saudável, mas existe uma obesidade pré-clínica e uma obesidade clínica que foi proposta e tem sido bastante aceita. E justamente isso surge a partir de sintomas, mas também extrapolando um pouquinho o que o IMC traz e também incluindo outras medidas de gordura corporal, como a cintura abdominal. A gente sabe que um boxeador, um lutador, ele pode ter um IMC aumentado e não ter uma massa adiposa proporcionalmente aumentada. E outros grupos podem não ter um IMC tão aumentado e ter uma cintura abdominal. O sudoeste asiático parece ser particularmente importante isso. E depois de estabelecida a obesidade, não só pelo IMC, mas por outros critérios, como a cintura abdominal, é que iria para haver lesão de órgão-alvo ou não e se classificar como pré-clínica ou clínica. Então, eu acho que sim, eu senti falta desse tipo de diferenciação de quando a obesidade passa a ser doença nesse subgrupo de pacientes. Eu também, por isso que eu te fiz essa reflexão, né? Eu acho que hoje em dia a medicina está tão rápida, né? Que a gente acabou de sair uma diretriz e a gente fala, pô, mas poderia, né? Ter um algo a mais. É importante essa diferenciação da obesidade pré-clínica, obesidade clínica e do extremo obeso, né? Que é aquele paciente que só pelo IMC a gente já sabe que vai evoluir mal. E outra pergunta para você, então, Anderson. Eu queria que você fizesse uma reflexão sobre essa estratégia que foi proposta de avaliação de risco cardiovascular e nas pessoas com sobrepeso e obesidade. Bom, Daniel, essa tua provocação eu achei fantástica. Eu acho que acerta bem no que a diretriz foi feliz, foi muito feliz. Então, observe na figura central da diretriz que ela já coloca um escalonamento na abordagem dos pacientes. Então, ela deixa muito clara a forma que você vai conduzir esse doente. Como eu falei, o IMC acima de 40, um marcador de risco que já colocaria o paciente no alto risco, na obesidade extrema. O fato de insuficiência cardíaca foi um outro grande marcador, né? Tanto é que ela vai trazer alguns pontos que eu vou colocar aqui para frente, que são muito relevantes. Mas também a história de doença, né? Prevenção secundária. Então, o paciente com doença estabelecida, ele já entra como prevenção secundária, com risco maior. Então, de certa forma, ela acabou individualizando um pouco essa questão de obesidade pré-clínica e clínica no momento em que ela colocou alguns passos a partir da identificação da obesidade, embora não tenha levado em consideração outras medidas de gordura corporal, e aí essa crítica vai continuar, mas sem sombra de dúvidas, ela atenuou um pouco essa questão do pré-clínico e clínico, que ele, na realidade, chama um paciente de risco baixo, seria mais ou menos o que o Lancet estabeleceu como um paciente pré-clínico, né? E aí vai seguir diretrizes diferentes, porque ele tem um risco mais baixo. Alguns pontos que eu acho que vale a pena ressaltar nesse aspecto. O primeiro é que ele recomenda não só estabelecer o risco cardiovascular global, como também o risco para insuficiência cardíaca, e ele usa uma ferramenta que todas as diretrizes brasileiras estão sugerindo, que é uma diretriz da American Heart, validada em diferentes populações de etnias diferentes, e que você lá no site do American Heart consegue trabalhar com ela, e observe que vai utilizar uma série de fatores, e aí, olha, um ponto importante, idade entre 30 e 79 anos. Então, o adulto jovem e o idoso não vão ser representados por essa calculadora, assim como aquele paciente que já é considerado de risco extremo com IMC a partir de 40 para cima. Então, ele também deixa bem claro que essa calculadora ela pode ser utilizada com relação albumina creatinina, com hemoglobina glicada, e ele deixa bem claro que deve ser utilizado com a hemoglobina glicada para estabelecer o risco. E aí, você calcula o risco cardiovascular geral e calcula o risco cardiovascular específico para insuficiência cardíaca. E aí, olha, o risco cardiovascular geral ele vai ser levado em consideração risco baixo, moderado e alto, e o risco de insuficiência cardíaca vai ser considerado só no risco alto, ou seja, maior que 20% em 10 anos. E aí, em outras diretrizes que se abordou riscos limítrofes, risco intermediário, eles incluíram tudo isso no risco moderado e, assim, as estratégias terapêuticas elas vão variar
conforme o risco desses pacientes. Nesse paciente de risco moderado, ele coloca algumas avaliações a mais. O score de cálcio, um ponto muito importante, a avaliação do score de cálcio, mantendo o que outras diretrizes falam, de score de cálcio acima de 100 sem diabetes e acima de 10 para o paciente diabético. E também ele coloca aí o tempo de exposição de doença. Ou seja, aqueles pacientes que já têm diabetes tipo 2, ele estabelece um marco. Se ele tem diabetes tipo 2 há menos de 10 anos ou se ele tem há mais de 10 anos. Porque se ele já tem obesidade e diabetes tipo 2 há mais de 10 anos e assim ele está com tempo de exposição à desglicemia maior, esse paciente já é colocado como de alto risco, assim como aqueles que têm uma doença renal crônica com a taxa de filtração glomerular abaixo de 45. Então, acho que essa diretriz foi muito feliz porque ela é fácil de interpretar e, de fato, na estratificação de risco, ela consegue tirar as dúvidas a partir dos passos que ela coloca e realmente os passos estão dentro do que as evidências de risco cardiovascular têm trazido. Eu achei maravilhosa essa parte da avaliação das comorbidades, né? Eu achei ela muito mais completa do que as outras que tinham antes. E fica bem legal para a gente ver essa parte, mas realmente faltava aquela parte de estratificar o paciente no consultório, no primeiro embate, né, da obesidade pré-clínica que tem mais naquele trabalho do lance que você falou. Bom, E próxima assim, Daniel, pergunta só então, professor. concluindo do seu, Pode falar. do seu racional, e Uhum. não só essa questão das doenças e pré-clínica e tudo, mas também deixando marcos muito claros de risco. Então, ele fala o BNP para insuficiência cardíaca, ele fala do score de cálcio, entendeu? Então, assim, ele dá um direcionamento que fica mais fácil para o clínico conduzir e seguir as diretrizes. Sim, sim. Lembrar que a NT para BNP em obeso pode ser menor, tá, gente? Isso tem a ver com a fisiopatologia da obesidade. Bom, vamos para a última dessa primeira rodada de perguntas. Espero que tenha muito mais no final, né? E aí, me diz, Anderson, mas todo paciente a gente começa com dieta e exercício, mudança de estilo de vida? Ou tem um grupo de paciente em que os fármacos ou procedimentos cirúrgicos relacionados à obesidade podem alterar essa história e tendem a já ser empregados logo a princípio no tratamento? Então, Daniel, muito boa pergunta essa que você me encaminhou. E, assim, a revisão da diretriz, ela também coloca pontos muito claros, né? O primeiro ponto que eu diria do tratamento que ela traz muito bem é que ela estabelece metas. O cardiologista está cada vez mais acostumado a trabalhar com meta, de colocar o seu paciente em meta. A gente tem meta de drogas, né, para insuficiência cardíaca, a gente tem meta de glicemia, a gente tem meta de lipídios, né? LDL em particular, e ela vem trazendo metas. E aí eu achei muito interessante de trazer algumas metas. Então, para todo mundo, uma redução de pelo menos 5% do peso, né? Aqueles pacientes que têm fibrilação atrial, aqueles pacientes que têm um risco maior, né? Esses pacientes, ela passa a estabelecer uma meta de 10% do peso. Então, observe, e eu acho isso muito importante, que a diretriz, ela não está fazendo com que a gente venha para tirar esse paciente necessariamente da obesidade sempre. Às vezes, o paciente, o próprio cardiologista que está começando a trabalhar com obesidade, vê uma falha terapêutica naquele paciente que não entra no IMC dentro da normalidade, quando as evidências vêm trazendo que o que importa também é a direção. Então, a perda de peso, ela é muito importante na proteção cardiovascular. E aí, para embasar isso, acho que fica muito claro, né, o papel aí do estudo Select, que mostrou que os pacientes começam a alterar a mortalidade na perda de peso e no uso da semaglutida antes mesmo de atingir o máximo da perda de peso. Então, a gente tem que objetivar isso, essa perda de peso nos pacientes. Claro, quanto mais ele perder, melhor, mas não precisa ser visto como uma falha terapêutica aquele paciente que perde 10% do peso, porque observem que nessa subanálise pré-especificada desse mesmo estudo, as diferentes perdas de peso trouxeram um benefício incremental, mas um benefício incremental mais modesto. Ou seja, aqueles pacientes que perderam pelo menos 10% do risco cardiovascular, não houve a partir daí um aumento linear de proteção na perda de peso. Então a gente não deve, e essas metas elas deixam claras para o médico que está atuando que você não deve, de forma alguma,
achar que o paciente teve uma perda terapêutica, uma falha terapêutica, porque ele não entrou no IMC. E aí ela vem trazendo os tratamentos. Você falou de tratamento, que a gente pode observar, uma tabela maravilhosa, adaptada já de uma outra publicação, com o que cada droga trouxe, mostrando o benefício, né, de mortalidade cardiovascular, enfim, não tratando todas as drogas como efeito de classe, sim, trazendo aquelas que realmente trazem evidência de benefício específico. Então, inibidor do GLP-1 para indivíduos adultos com sobrepeso e risco moderado. Aí a semaglutida entra nos pacientes sem diabetes e com doença cardiovascular pré-estabelecida, porque foi a droga do SELECT que demonstrou esse benefício com grau de recomendação 1. E coloca outras drogas como possibilidades no caso do paciente que não tolera os agonistas de receptor do GLP-1 e enterrando a sibutramina como grau de recomendação 3 nos pacientes de alto risco cardiovascular, que já é uma prática que os cardiologistas vêm trazendo. E aí, discutindo em subgrupos, Daniel, eu achei que eles foram muito felizes, né, de trazer aí os inibidores, os agonistas de GLP-1 para os pacientes que têm diabetes, assim como a semaglutida aí do estudo FLOW, que demonstrou que é a única que tem esse estudo para doença renal crônica, então com um grau de recomendação 2A e um nível de evidência B, deixando bem claro quais foram os critérios de inclusão. Então, acho que eles realmente se detiveram bem ao que as evidências vêm trazendo. E a cirurgia bariátrica, eu mostrei lá atrás que naquele paciente obeso extremo com IMC de 40 ou acima, ele já pode ser direcionado, né, para cirurgia bariátrica com várias evidências trazendo isso. E nos pacientes com IMC maior ou igual a 35, ela pode ser considerada nos pacientes que têm um risco alto para doença cardiovascular global ou para insuficiência cardíaca. E além disso, ela também traz a possibilidade, mas agora com grau de recomendação mais baixo, 2B em nível de evidência B, nos pacientes que já têm insuficiência cardíaca estabelecida, com todas as ressalvas de segurança, que é uma cirurgia grande, e naturalmente nem todas são iguais, tem as restritivas, tem as desabsortivas, mas que deve ser considerado dentro do conceito de risco cardiovascular de cada um desses pacientes. E aí, no final, ele amarra tudo isso numa tabela que eu acho muito feliz, com verde para recomendado, amarelo deve ser considerado e laranja pode ser considerado, que são o conjunto de recomendações que eu falei de forma resumida e direta para facilitar a consulta do cardiologista clínico que está acompanhando esses pacientes. Perfeito, Anderson. É isso mesmo. Eu também aqui atuo na ABESO, né? Que é a associação que trata sobre os estudos de evidência da obesidade. E assim, a abordagem de DOC não é essa mesma. 5% já melhora muita coisa e 10% é uma meta real. Mais que 10, se der, beleza. Mas se perder 10% do peso, você melhora todas as doenças que têm a ver com obesidade e algumas você remite. Acho que tem o nosso tempo dessas 3 primeiras perguntas. Acho que foi bem respondido. Vou passar a bola de volta para o Emerson e para o Antônio. Beleza, valeu, meu amigo Daniel. Prazer enorme estar com Pessoal, você aqui. que excelente exposição, hein, Anderson e Daniel? Deram um show aí. E assim, quem não teve a oportunidade Fechou. foi um Espere. show mesmo. Quem não teve a oportunidade de ler essa diretriz, vale muito a pena, tá? Eles conseguiram resumir bem os principais pontos. Essa diretriz, como todas as outras, está disponível no site da SBC, o site até que foi reformulado recente. E é isso. Vão fazendo, anotando as perguntas aí para o final, tá, pessoal? Que estão com uma dupla aí muito top aí para responder para vocês. Vamos dar continuidade. O nosso próxima mesa vai ser sobre o posicionamento sobre a saúde cardiometabólica da mulher. Também foi um posicionamento que saiu agora esse ano, foi apresentado no Congresso Brasileiro de Cardiologia. E nós vamos ter duas mulheres de destaque aí da nossa região Norte-Nordeste conduzindo essa próxima etapa. Quem vai moderar essa mesa vai ser Maria Jaqueline de Silva Ribeiro do Maranhão e a palestrante vai ser Imara Corrêa da Paraíba. Jaqueline, ela é médica pela Universidade Federal do Maranhão, fez residência em cardiologia no Dante Pazanese, mestre em ciências da saúde e doutora em saúde coletiva pela Federal do Maranhão, professora do curso de medicina da Universidade Selma, professora adjunta e coordenadora do curso de medicina da Universidade Estadual do Maranhão, e ela é a atual presidente da SBC Maranhão. E Mara, ela é professora de medicina da Federal de Campina Grande, doutora em cardiologia pela USP,
e Cardiologia do Hospital de Trauma de Campina Grande. Sejam bem-vindas. Obrigada, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês em mais um webinar da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia e para tratar de um documento extremamente importante, né? O posicionamento sobre saúde cardiometabólica ao longo do ciclo de vida da mulher, que definitivamente integrou as condições metabólicas aos diferentes eventos reprodutivos que acontecem ao longo da vida da mulher, como marcos e pontos cruciais que vão nos guiar tanto no tratamento quanto na prevenção da doença cardiovascular. Então, vamos explorar um pouquinho esse documento com as próximas perguntas, né? Imara, você compartilha aí a tela? Vocês já conseguem ver? Sim, Já está com uma apresentação? ainda não. Agora. E agora Já sim, está? já Tá. está. Então, vamos à nossa primeira pergunta. Considerando as janelas de vulnerabilidade específicas, quais são os marcos de avaliação cardiometabólica que agora devemos incluir rotineiramente na anamnese de mulheres em idade fértil ou com histórico obstétrico e como isso muda a nossa rotina clínica? Obrigada, Jaqueline, pela pergunta. É um prazer participar desse evento aqui do Norte-Nordeste, uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada a todos, Gentil, Emerson, Amorim, pelo convite. E eu brinco que o meu conflito de interesse nessa apresentação é querer divulgar cada vez mais esses fatores de risco específicos das mulheres que são invisíveis, né? E aí, esse posicionamento, como Jaqueline colocou na pergunta dela, ele vai de todas as fases, desde a infância até a idade avançada, mas a gente dá um destaque muito importante para essa fase da mulher na idade reprodutiva. Porque, na maioria das vezes, a gente esquece esses fatores de risco. A gente não conversa muito sobre essa história da mulher nessa fase. E essa anamnese, ela precisa ser direcionada realmente para que a gente possa descobrir os fatores de risco. A gente não descobre o que não está procurando. E aí eu vou trazer alguns pontos aqui rapidinhos que a gente tem que explorar. A maioria desses fatores, eles estão relacionados com fatores inflamatórios. Então, a síndrome do ovário policístico, que acomete aí 6 a 10% das mulheres, que tem uma relação muito grande com obesidade, com resistência à insulina, com dislipidemia, a gente vai ter um aumento de risco cardiovascular a longo prazo nas meninas que têm SOP. E geralmente é ali no início, depois da menarca, nos primeiros anos da vida reprodutiva, que ela tem síndrome de ovário policístico. Endometriose, cada vez mais a gente consegue saber que mulheres têm endometriose. Eu trouxe esse artigo porque ele foi publicado por colegas nossas aqui, capitaneado pela doutora Sheila Ferro, de Sergipe, e eles colocam muito a endometriose envolvida nesse processo de inflamação e aumentando o risco cardiovascular a longo prazo, assim como infertilidade. A infertilidade, tanto ela tá como fator de risco relacionado, porque ela tá muito relacionada com pessoas que têm obesidade, síndrome de ovário policístico, como o próprio tratamento da infertilidade, ele pode aumentar a possibilidade de diabetes gestacional, distúrbios hipertensivos da gravidez, as mulheres que fazem FIV, elas vão ter mais pré-eclâmpsia, mais eventos tromboembólicos, que acabam aumentando também esse risco a longo prazo. A diabetes gestacional, eu acho que a gente precisa, o cardiologista mesmo, falar um pouco mais sobre as pacientes que tiveram diabetes gestacional, porque uma glicemia acima de 92 na gestação já caracteriza diabetes gestacional. E a gestação também é uma oportunidade de descobrir aquelas mulheres que tinham diabetes e que não sabiam. Então, se a gente já pega a paciente grávida com a glicemia acima de 126, ela já está diabética. E a presença da diabetes gestacional, ela aumenta 4 vezes o risco da mulher ficar diabética e 2 vezes o risco de eventos cardiometabólicos já na primeira década pós-parto. E um ponto que é muito importante, isso independe do desenvolvimento de diabetes. E a gente ainda tem as situações de polidrama, aborto, pré-eclâmpsia que acontecem ali naquela fase mais imediata, né? Além desse risco futuro. Eu acho que o mais conhecido e que todo mundo já fala um pouco são os distúrbios hipertensivos, né? As mulheres que têm pré-eclâmpsia e hipertensão gestacional, elas têm um risco muito aumentado
de doença cardiovascular no futuro, e infelizmente isso não é falado. Quando você conversa com mulheres que já tiveram pré-eclâmpsia e perguntam se na época do quadro da pré-eclâmpsia isso foi orientado, buscar cardiologista, na maioria das vezes, infelizmente, ainda não. E aí, por isso que a gente coloca como um ponto fundamental nesse posicionamento, estimular essa anamnese, considerando os fatores de risco específicos, e mesmo que esses fatores, eles não apareçam nos scores, porque eles não aparecem, né? Anderson mostrou o estudo, o Score Prevent, que ele é um dos mais completos, né? Ele veio trazendo mais informações, mas a gente não tem nenhuma informação específica da mulher. E a gente vai tratar isso de uma forma diferente? Não, mas a gente vai ser muito mais rigoroso na prevenção e fazer o dever de casa, de cuidar dessa mulher que está com hipertensão, com obesidade, com dislipidemia, sedentária, estimulando para que ela perca e melhore com relação a esses fatores de risco. Jaqueline. Muito bom, Imara. Eu acho que aí é a gente resgatar aquela partezinha da anamnese fisiológica de antecedentes médicos pessoais, né? E os meus alunos, eles ficam, quando chegam ao ambulatório, mas, professora, por que que a senhora está perguntando isso? A idade que a mulher menstruou, né? Então, é resgatar realmente essa parte fisiológica. Esse posicionamento deixa muito claro que todos esses eventos que acontecem ao longo da vida da mulher, toda essa flutuação hormonal, são marcadores de risco importantes. E a gente chega à menopausa, né? Que classicamente é aquela fase em que o risco cardiovascular aumenta, é uma janela crítica para esse aumento de risco. E então, quais são as recomendações que o posicionamento adota sobre o uso de terapia hormonal quanto ao risco cardiovascular, né? Critérios de uso, indicações e contraindicações. Essa foi uma pergunta excelente, Jaqueline, porque é um ponto, a mudança da menopausa, independente dela ser uma menopausa precoce, ela já traz várias alterações que aumentam o risco cardiovascular nosso. A proteção do estrógeno acaba, né? O estrógeno acaba e as mulheres elas ficam mais hipertensas, mais diabéticas, com aumento de peso, aumento de gordura abdominal, que é uma coisa importante, a piora do perfil lipídico. As mulheres ficam mais estressadas, né, nessa fase. E aí, tudo isso culmina com um risco aumentado. Então, a fase da menopausa já é uma fase em que a mulher tem um risco cardiovascular maior. Essa menopausa natural, ela acontece ali entre 45 e 50 anos. Os casos mais complicados são quando as mulheres têm menopausa precoce, entre 40 e 45 anos, e a insuficiência ovariana prematura, que é antes dos 40 anos. Quem são as mulheres que têm um risco maior? São essas da menopausa precoce e essas da insuficiência ovariana prematura. E aquelas que têm muito sintoma vasomotor. Essas mulheres que têm muito sintoma vasomotor, os calores, elas têm um risco cardiovascular aumentado. Um ponto importante para a gente discutir aqui, aquela mensagem que vai para casa e que fica lá em todo mundo para refletir, é que não existe indicação dessa terapia de reposição pensando em prevenção cardiovascular. A função do cardiologista hoje está muito mais em não proibir. Eu acho que por muitos anos, quando a mulher chegava no cardiologista falando que queria fazer uma terapia de reposição hormonal, a gente ia lá, não, não faça, é perigoso, aumenta risco. Eu acho que isso veio desmistificando já desde a diretriz sobre a saúde cardiovascular na menopausa e no climatério que foi lançada ano passado, também pela SBC e do DCM. E aí o ponto importante é que não tem essa indicação, exceto nas mulheres que têm insuficiência ovariana prematura. Porque quando ela tem insuficiência ovariana prematura, todas aquelas alterações de aumento de pressão, piora da dislipidemia, glicemia, o aumento da gordura abdominal vão acontecer muito precocemente. E isso aumenta muito o risco. Então, para essas mulheres, a reposição ela deve ser feita pelo menos até os 50 anos, que seria a idade em que ela iria entrar realmente na menopausa. Isso se não houver nenhuma contraindicação obstétrica. É importante a gente observar que tem uma janela de oportunidade. Se a mulher chega no nosso consultório e ela entrou na menopausa com 48 anos e agora, aos 60, ela quer iniciar essa reposição porque ela viu no Instagram que era bom, não dá mais para fazer, porque depois de 10 anos, todas aquelas alterações que acontecem, que a gente já falou de piora metabólica,
vai ter favorecido a formação de placa. E quando a gente joga o hormônio em cima, isso descompensa, isso desestabiliza essas placas, e aí a reposição não deve ser iniciada. E se a mulher não sabe quando foi que entrou na menopausa, a gente estabelece a idade de 60 anos. Quando é que a gente não deve recomendar? São quando as mulheres têm alto risco cardiovascular, muito alto risco cardiovascular. Então, se ela já tem uma doença manifesta, né, se ela já tiver um infarto, já tiver um AVC, tem placas ateromatosas maiores que 50%, a gente não deve recomendar essa reposição. Mulheres que têm hipertensão, que têm diabetes, que estão com obesidade, a gente pode sim recomendar, preferindo a via transdérmica, ela não tem passagem hepática e acaba tendo menos efeitos. E um reforço, porque eu acho que todos nós aqui, nós devemos estar de acordo com esse posicionamento, é que todas as sociedades, a SBC, a Febrasb e a Sobrac, elas se colocam contra esses implantes hormonais manipulados, outros hormônios bioidênticos e, lógico, a reposição de testosterona. E para finalizar essa resposta, Jaqueline, lembrar que a fase da menopausa é uma fase muito difícil para as mulheres. E é normal que quando chega no consultório que a gente vai conversar sobre isso, pergunte apenas se está tendo calor, mas existem muitos sintomas associados. Tem uma névoa, que é uma falta da memória, que às vezes a mulher acha que está entrando, está começando a ter Alzheimer. Distúrbios de sono são super comuns, sintomas urinários, comprometimento de autoconfiança, desânimo, depressão. Então, é preciso que a gente fique atento a isso também, porque a mulher, ela tá ela entra na menopausa numa fase muito produtiva profissionalmente ainda. E hoje, com o aumento da expectativa de vida, a maioria de nós vai viver mais na menopausa que fora dela, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, dando seguimento, vamos falar então um pouquinho das metas, né, para o tratamento. O posicionamento, ele define metas específicas de tratamento para dislipidemia, para hipertensão, para diabetes, em mulheres de alto risco cardiovascular. Então, fala para a gente quais são essas metas e quando que a gente deve adotar estratégias mais agressivas nas mulheres. Vamos lá. A gente tem as metas, as nossas metas, elas seguem mais ou menos as metas de todas as diretrizes. Então, a meta da diretriz de dislipidemia, o meu paciente de muito alto risco deve ter um LDL menor que 50, alto risco menor que 70. Pacientes diabéticas devem ficar ali com a glicada menor que 7, também entendendo a melhor. A hipertensão, essa mudança que a gente teve recente, menor que 130 por 80, tentar fazer com que as pessoas, as pacientes, elas diminuam a circunferência abdominal e mantenham um peso adequado. É importante que essas metas sejam atingidas. E o que a gente mais precisa fazer para isso é focar nas principais alterações. A gente precisa arrumar a casa, como a gente diz. Então, se a paciente é hipertensa, eu preciso controlar tudo bem. Só que tem algumas peculiaridades. Por exemplo, na hipertensão, a gente tem o medicamento que a gente mais utiliza como um todo para tratar a hipertensão, começa com o IEC e o BRA. E nas mulheres de idade fértil, como ele é teratogênico, se a mulher não tiver fazendo nenhuma uma prevenção ali para engravidar, a gente deve evitar, às vezes preferir um BCC, que caso ela engravide não tem nenhum problema, e ela já pode começar ali usando, até a gente fazer o ajuste e fazer as trocas que a gente tem. Quando eu trato dislipidemia, a mulher que usa, que tem uma dislipidemia, que precisa de um tratamento, eu devo tentar evitar as estatinas, porque também isso tem mudado um pouquinho em alguns trabalhos já querendo permitir o uso de estatina naquelas mulheres que têm uma hipercolesterolemia familiar mais severa, mais grave, mesmo durante a gravidez, mas ainda é uma coisa muito no comecinho. A ideia é que se está grávida ou se está querendo engravidar, não vai usar estatina, né? A gente não tem ainda, Anderson falou bem aí dos medicamentos para obesidade, mas a gente ainda não tem resposta sobre esses usos na gravidez. Então, as mulheres elas têm algumas peculiaridades nesse sentido, né? E eu queria só lembrar das alterações lipídicas que acontecem durante a gravidez. É normal que a gente tenha um aumento de LDL até para a própria produção ali do bebê, mas nas mulheres que têm hipercolesterolemia familiar, isso acontece de uma forma muito intensa. A gente pode ver aqui que nela, já desde o primeiro trimestre, a gente tem um aumento muito grande do LDL, chegando a valores bem elevados no final da gravidez. E isso aumenta o risco a longo prazo. Isso aqui é uma curva, a curva em azul são as mulheres que não têm hipercolesterolemia familiar, elas têm um aumento do LDL que depois baixa, mas as que têm esse LDL bem elevados,
eles aumentam muito o risco. E esse risco que aumenta aqui na gravidez, ele segue aumentado ao longo da vida. Então, isso a curto prazo vai aumentar o risco de pré-eclâmpsia e diabetes gestacional, e a longo prazo está relacionada com essa piora do perfil lipídico, com mais placas ateromatosas, com mais hipertensão e síndrome metabólica. E uma dosagem que a gente tem feito cada vez mais e tem se falado muito, a lipoproteína A, eu acho que o que a gente mais escuta é que assim, não, a lipoproteína A você vai dosar uma vez na vida. Na mulher não é bem assim. A lipoproteína A, ela vem estável ali na mulher na fase reprodutiva, desde a infância. Na gravidez, ela aumenta um pouquinho. E quando a mulher entra na menopausa, essa lipoproteína aumenta um pouco mais. Então, na mulher, embora a gente vá dosar no homem uma vez na vida, na mulher, se esse valor é muito baixo, eu não preciso ficar repetindo, mas se esse valor já é um valor mais alto, mais perto ali do limiar, a gente deve sim dosar depois, principalmente aí quando estiver na gestação e na fase da menopausa, porque esse valor pode aumentar. Eu acho que era isso, pelo menos as respostas iniciais, Jaqueline, que a gente tinha para discutir aqui. Perfeito. Eu quero só complementar uma coisinha que tu falaste em relação aos antihipertensivos, né? Da mesma forma que ter cuidado com o inibidor de ECA e BRA para aquela mulher em idade fértil, o bloqueador de canal de cálcio, ele pode piorar os sintomas vasomotores na menopausa. Sim, Então, sim. ter esse cuidado também, porque tudo que a gente não quer é piorar mais ainda a qualidade de vida dessa mulher, né? Isso é mais essa questão do BCC que eu falei, é mais ali, aquela mulher que está querendo engravidar e que a gente precisa iniciar o IECA, e aí nessa fase sim priorizar, mas depois os sintomas podem ser amenizados. E os sintomas eles são muito fortes, né? Algumas mulheres elas sofrem bastante. Exatamente. Obrigada, Imara. E passo a bola de volta aí a Emerson e a Morim. Bom, perfeito. Eu acho que quando a gente idealizou esse evento, né, eu nem nas minhas melhores perspectivas eu imaginei que vocês fossem, sabe, dar uma aula tão gostosa. Tá tão bom ouvir vocês, sabe? Tá leve, tá extremamente prazeroso, né? As duas aulas foram fantásticas, então eu preciso deixar aqui, deixar registrado meus parabéns. Vamos dar continuidade. Agora a gente vai falar um pouco sobre dor torácica na sala de emergência, né? E eu vou convidar o professor Sérgio Montenegro, dispensa apresentação, os dois, né? Os dois, a dupla, né? E o doutor Sérgio é membro do Conselho Administrativo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é mestre da Unidade de Coronariopatias do PROCAP, também é mestre da Unidade Coronariana do Hospital Esperança, em Recife, da Rede Dó, e preceptor de Universidade de Pernambuco. Tem doutorado em Medicina Translacional pela Unifesp. Nivaldo, meu conterrâneo aqui, né, já convivemos já durante muito tempo, tive a oportunidade de ter sido diretor financeiro na gestão dele aqui durante a presidência dele na SBC Bahia e dei seguimento à minha carreira na vida associativa, começando aí com ele. Então, é professor de Medicina da Universidade do Estado da Bahia, é membro do Conselho Administrativo também da Sociedade Brasileira de Cardiologia, doutor em Cardiologia pela Universidade Federal do Estado de São Paulo, mestre em Medicina Interna pela Universidade Federal da Bahia, Fellow do American College, Fellow da European Society of Cardiology. Então, bem-vindos aos dois e, por favor, nos deem a honra aí da sua apresentação. Boa noite a todos. Obrigado, Emerson. Gostaria de agradecer o convite. É sempre um prazer a gente participar dessas ações das sociedades de cardiologia e principalmente da Sociedade Norte-Nordeste. É um prazer estar aqui com o Nivaldo, meu amigo, meu irmão, de grandes convivências, né, Nivaldo? E a gente começaria perguntando, primeiro ressaltando a importância dessa diretriz, né? Essa é uma diretriz para quem atende na emergência, principalmente para o cardiologista jovem, que está na linha de frente, e ela é muito esclarecedora para esse primeiro atendimento. É a pessoa que faz esse primeiro atendimento, e essa diretriz ela aborda justamente o primeiro atendimento da dor torácica, que na verdade, assim, talvez seja o motivo de ter emergências de cardiologia, né? Que é o atendimento da dor torácica. Então, Nivaldo, eu gostaria de perguntar primeiro a você qual a importância do tempo porta-eletro em 10 minutos, que a diretriz foca muito nisso, e quais as estratégias para melhorar esse tempo para os serviços que não conseguem atingir essa meta. Boa noite, meus amigos. Primeiro eu queria cumprimentar os organizadores aí, doutor Emerson Porto, doutor Gentil e doutor Amorim, que estão aí na moderação.
Mas vocês me deram duas alegrias, né? Uma das alegrias, sem dúvida, foi estar apresentando a diretriz que eu tive a oportunidade de participar como coautor, né? E segunda, talvez uma alegria ainda maior, certamente ainda maior, de poder estar discutindo isso com um amigo querido que eu consegui nessa vida, que é o meu amigo Sérgio Montenegro. Sérgio, você é uma pessoa iluminada, aprendi muito com você ao longo desses 4 anos e foi uma oportunidade que Deus me deu de conviver com você e com pessoas que nós convivemos no dia a dia, que aprenderam tanto juntos, lutamos tanto juntos, então que alegria estar aqui com você nessa noite de segunda-feira. Aproveitando essa oportunidade, agora sim eu vou compartilhar minha tela para poder a gente estar iniciando essa discussão, que eu acho que é muito rica em relação aos tópicos que foram aqui colocados. Eu queria só verificar se está no formato de apresentação, se está correto aí, se vocês estão vendo. Tudo Assim, ok. Ah, então ótimo. Aí vocês têm o QR Code dessa diretriz. Ela foi muito feliz, Sérgio, não só nesse tópico, como também de dar uma oportunidade de focar no sintoma e não numa patologia. É a abordagem da dor torácica. Então, isso é rico não só para o cardiologista clínico, como para qualquer médico que trabalha em unidade de emergência. Eu acho que isso foi uma das coisas importantes em relação à diretriz. Esses são meus potenciais conflitos de interesse, nada específico em relação ao tema aqui. Então, um paciente adentra a sala de emergência e às vezes não chega tão precoce como foi esse o caso. Uma das coisas importantes que a diretriz focou foi na abertura do protocolo de dor torácica. Então é importante que a enfermagem ela abra esse protocolo baseado no sintoma. Então qualquer dor atual entre a cicatriz umbilical e a mandíbula, indicação de abertura de protocolo. Qualquer dor torácica que tenha durado mais de 10 minutos, abertura de protocolo. Porque dessa forma o eletrocardiograma ele ocorre de forma mais precoce. Existem outros critérios para abertura de protocolo. O paciente pode chegar até assintomático na admissão, mas ele apresenta relato de um desconforto epigástrico, dor em braços ou mandíbula, antes da entrada no pronto-socorro. Então, mesmo sendo uma classe de recomendação inferior, 2A, tem indicação nesse momento de ser aberto o protocolo e iniciar o eletro. Outra coisa interessante, sintomas como equivalentes isquêmicos, dispneia, diaforese, a pressão que está baixa, outra oportunidade de se abrir o protocolo ou na decisão médica, em que o médico, avaliando o caso, indica a abertura do protocolo. Sem dúvida alguma, uma das coisas que foi colocada é a importância da precocidade na realização desse eletrocardiograma, para que a gente possa dar o diagnóstico e a abordagem terapêutica, colocando o paciente no centro do seu atendimento. Então, isso foi considerado, essa tabela 4 da diretriz, classe de recomendação, baseado num trial controlado, randomizado, com nível de evidência B. Lá durante a diretriz, a gente teve a oportunidade, a Morim estava lá assistindo também, a gente teve uma arena em que a gente fez uma jornada do paciente, em que a gente criou um caso clínico, em que eu, Fábio Mastrocoli e Humberto apresentamos a evolução do atendimento desse paciente durante o nosso congresso lá em São Paulo. E as perguntas que foram feitas, uma das perguntas foram essa: de que forma a gente faz para reduzir esse tempo pós-TCG? E vejam a vocês que nós colocamos isso lá online para que as pessoas votassem. Houve dúvida, mas na verdade todos esses pontos são extremamente importantes para que você reduza o tempo. Essa é uma tabela também da diretriz mostrando que há necessidade de mapear os processos para reconhecimento de falha. O ECG tem que ter um técnico treinado e dedicado na triagem para isso. Tem que haver um treinamento da equipe de triagem para o reconhecimento da síndrome coronariana aguda, ou seja, o aspecto educacional. Existe uma necessidade de organização do fluxo para diminuir burocracia e priorizar o elétrico ser feito da forma adequada. E um feedback, então a equipe ela está sendo sempre conversando, discutindo os tempos desse atendimento. Eu acho que isso é fundamental. Veja que isso gerou uma tabela 6 na nossa diretriz, mostrando que serviços de emergência devem monitorizar esse tempo porta-eletrocardiograma. Não é mais só o tempo porta-balão, né? Tem o tempo porta-eletro como indicador de qualidade. Realizar feedback, discutir na equipe, implementar ações de melhoria de acordo com as oportunidades identificadas nesse serviço. A outra coisa em questão é que você deve mover rapidamente esse doente, monitorizar O2 quando necessário, acesso venoso, e está lá o E do MOVE, do eletrocardiograma em 10 minutos, que é uma novidade que nós aplicamos
nessa diretriz também. E veja que quando a gente olha a realidade nossa, e esse é um registro soteropolitano de infarto com supra, na primeira publicação, no Circulation Quality and Outcomes, veja que o tempo admissão eletrocardiograma na rede de hospitais públicos e UPAs foi de 159 minutos. Então, hoje, certamente essa realidade talvez não seja essa, mas quis trazer para vocês um pouquinho da realidade do Brasil num cenário mais difícil, num cenário não tão considerado ideal. Seria isso, Sérgio. Vou passar a bola para você. Ótimo, Nivaldo. Você tocou no ponto que eu acho que é fundamental, que é a abertura do protocolo, né? Normalmente, quando a gente tem a preocupação de atender o paciente, mas não formalizar as coisas, né? E quando você abre o protocolo, alguém vai cobrar e alguém vai ficar no seu pé para você preencher e deixar as coisas como devem ser feitas. Mas, normalmente, na sala de emergência, a gente foca muito nas síndromes coronarianas agudas. E como é que a gente pode fazer para não esquecer e abordar corretamente as outras patologias que têm um risco imediato de vida? Obrigado, Sérgio. Eu acho que essa talvez seja uma coisa interessante, né? Vejam como foi comentado aqui, Armstrong fez uma apresentação também maravilhosa, ele colocando as figuras da diretriz. Veja como as nossas diretrizes evoluíram no aspecto de figuras, né? Isso chama atenção, salta aos olhos a qualidade das diretrizes. Isso foi um elogio feito de forma plena pelos colegas. E veja que na diretriz tem justamente essa figura colocando a importância das síndromes com risco potencial de morte. Então, pneumotórax, principalmente em situações de trauma, em situações de passagem de catéter dentro do ambiente hospitalar, que pode gerar pneumotórax hipertensivo, a situação de embolia pulmonar, a própria dissecção aguda de aorta, um infarto que já foi aqui pontuado e a ruptura de esôfago em situações especiais. Então, foi colocado um destaque no reconhecimento de patologias potencialmente letais durante a nossa diretriz. No indivíduo com dissecção da aorta, avaliar a presença de fatores de risco, se tem déficit de perfusão, medir a pressão arterial em ambos os braços, ver se existe assimetria de pulso, existe a necessidade do raio-x de tórax ali ser feito para avaliar se existe alargamento do mediastino. E uma das coisas interessantes também é a colocação no fluxograma de scores de avaliação de potencial de que aquela patologia esteja presente. Nós temos aqui que na suspeita de antiagregação, de dissecção, não deve ser feito anticoagulante ou antiagregante nessa condição. O primeiro score que foi colocado na diretriz, nessa tabela 16, é o Aortic Dissection Detection Risk Score, em que ele tem 12 variáveis que são colocadas em três condições clínicas predisponentes, características da dor, achados no exame clínico, e se somado esse score acima de 2, ele já significa que o indivíduo tem uma probabilidade alta de estar com dissecção aguda de aorta, né? Seu outro score que foi colocado lá foi o score aorta, que tem uma sensibilidade um pouquinho menor quando comparado ao DDRS, mas ele também avalia potencial de probabilidade pré-teste de síndrome aórtica aguda. E naqueles indivíduos que têm também maior do que 2, esses indivíduos eles têm uma chance maior, aumentada, de estar com uma síndrome aórtica aguda. Uma questão que foi colocada lá na tabela 18 foi que esse score ele pode ser aplicado em pacientes com suspeita de dissecção como parte da avaliação inicial, ou seja, além do cenário da anamnese, exame físico, o potencial da utilização do score. E a possibilidade de associar o aorta ao ADDRS, já com a classe de recomendação inferior, em torno de 2B, sabendo que esses scores eles não devem ser utilizados exclusivamente para exclusão, né, em relação a essa patologia. A outra questão é a questão do TEP, do embolia pulmonar. Normalmente uma dor pleurítica que aumenta com expiração, pode ter um início súbito, existem algumas condições que fazem com que essa probabilidade pré-teste aumente, situações de cirurgia, de imobilidade. Lá foi colocada a importância da aplicação dos scores pré-teste, scores de Well, scores de Genova, a possibilidade dos critérios de EAR serem utilizados na indicação de exame de angiotomografia. Isso foi uma coisa que foi muito batida. E pacientes com média e alta probabilidade de TEP sem sangramento já está indicativo da utilização da anticoagulação.
Então, isso foi uma coisa também colocada na nossa diretriz. Existem outras condições graves, como pneumotórax hipertensivo, com risco de morte, a própria rotura esofágica, que é uma condição mais rara, geralmente associado a vômitos forçados em pacientes etilistas, e há uma necessidade de uma avaliação precoce, pois o tratamento também cirúrgico ele impacta em relação ao prognóstico. Então, basicamente, Sérgio, o que eu quis trazer em relação à importância desse tema nessa fase inicial foi basicamente isso. Parabéns, Nivaldo. É fundamental esse diagnóstico diferencial para a gente não incorrer em risco, e principalmente desses doentes de alto risco, né? Porque os doentes morrem e a gente não pode deixar passar esses diagnósticos. Mas também na emergência a gente usa muitos marcadores. Qual você elencaria como os melhores marcadores e o mais importante, como interpretar esses marcadores? Vamos lá, na verdade, a gente sabe que na unidade doutorássica a gente tem algo em torno de 5 a 8 milhões de atendimentos por ano nas unidades de emergência. Apenas 5 a 20% desses pacientes têm síndrome coronariana aguda. E até 10% dos EAMs eles podem ser liberados de forma indevida. Então, esse é um problema muito sério. Infelizmente, nós temos uma zona cinza, que é justamente o ponto de maior vulnerabilidade para liberar um IAM sem diagnóstico ou indevidamente internar um indivíduo, aumentando o custo. Daí a importância da gente utilizar os biomarcadores. Então, além do eletrocardiograma sendo feito de forma precoce, fica muito claro que o biomarcador de eleição é a troponina. E nesse momento, baseado nas melhores evidências, a troponina é de alta sensibilidade. A troponina ultrassensível é um marcador de escolha ideal na investigação do IAM, com classe de recomendação 1 pela nossa diretriz, com um nível de evidência B. Na ausência da troponina de alta sensibilidade, usar investigação com um marcador de biodisponível a cada 3 horas. Então, você vai usar a troponina que existe, se não tiver a troponina de alta sensibilidade, só que você vai precisar de um tempo maior de avaliação em relação ao acompanhamento desse paciente na unidade de emergência. Os algoritmos de troponina cardíaca de alta sensibilidade de 0,1 hora e 0,2 horas são preferíveis quando comparado aos algoritmos de 0 e 3 horas. Então, isso também foi uma novidade baseada nas evidências mais recentes. E em pacientes com dor precordial há mais de 3 horas, uma única dosagem de troponina, abaixo do limite de detecção, ele pode ser suficiente para descartar infarto, né? Quando ele tiver scores clínicos de baixo risco, eletrocardiograma sem alterações, lembrando que nesse caso a gente tem que ter certeza em relação ao risco baixo, que às vezes o indivíduo ele pode ter ausência de alteração nas primeiras horas, ele pode ter um eletro inconclusivo, mas ele tem um heart score, por exemplo, elevado. E nesse caso, é necessário que esse paciente siga na investigação de uma forma plena. Do ponto de vista de fluxos, essa também é uma figura na nossa diretriz. Se o indivíduo tem um valor elevado acima de 5 vezes, ele já é internado, já é admitido em unidade fechada. Se o indivíduo, por exemplo, ele não tem essa situação, se ele tem um tempo de sintoma acima de 3 horas e o valor é muito baixo das troponinas de alta sensibilidade, você pode fazer o rule-out. Você pode descartar esse indivíduo. O problema é quando você tem a alteração intermediária, os níveis intermediários. E nesse caso, é muito importante se aplicar os scores nessa situação em especial. Então, veja que os níveis intermediários solicitar uma terceira dosagem de troponina, repetir ECG e realizar os scores de risco, considerando exames adicionais conforme a suspeita clínica do paciente. Aí o score heart eu chamei a atenção. Se o indivíduo tiver um score heart menor ou igual a 3, ele é um indivíduo de baixo risco, mas se ele tiver scores aumentados acima disso, o risco intermediário, o risco alto, você deve seguir na investigação plena desse paciente. A grande parte desses pacientes eles vão acabar necessitando de internar. E uma outra tabela importante, ela coloca a questão de, na ausência de outras hipóteses diagnósticas, pacientes com sintomas suspeitos de síndrome coronária e ECG não diagnóstico e que apresentem classificação compatível com rule-out em algoritmos de troponina de 0,1 hora e 0,2, podem ser considerados na investigação complementar se o indivíduo tiver ambulatorial, especialmente se ele tiver um heart score baixo. Então, é uma situação em que você acopla a necessidade de utilização dos biomarcadores, do eletro e também desses scores de probabilidade. No indivíduo na zona cinza, aí não.
aí você tem que ter um tempo de investigação, de abordagem mais adequado com esse paciente, conforme disposto aqui nessa tabela. É basicamente isso. Em relação à troponina cardíaca de alta sensibilidade, a gente sabe que exames adicionais eles podem ser necessários conforme a suspeita clínica dos nossos pacientes. Então, aqueles pacientes em probabilidade intermediária, solicitar mais de uma dosagem de troponina e um novo traçado de eletrocardiograma. Uma das coisas importantes é a utilização de ECG seriados, revisar possíveis diagnósticos diferenciais e com potencial também de acoplar outros exames, como dedímero, por exemplo, em suspeita de TEP, né, em situações como essa. De uma forma geral, Sérgio, o que a gente queria trazer para você nesse primeiro momento, a gente sabe também que o POCUS é uma coisa importante, então no diagnóstico diferencial, principalmente dessas situações como dissecção aguda de aorta, num indivíduo com a suspeita, por exemplo, de síndrome coronária aguda, às vezes o POCUS ele pode dar informações importantes, né, nesse momento. TEP também, avaliando se existe ou não alteração em relação ao ventrículo direito, são condições importantes que podem ser utilizadas na nossa prática clínica. Então, basicamente, era essa a questão inicial que eu quis trazer para você. Passo de volta a palavra. Parabéns, meu amigo. Eu acho que foi ótimo e esclarecedor. Essa diretriz atinge, como eu falei inicialmente, principalmente todo mundo que está na porta de emergência, e hoje é um protocolo de qualidade de praticamente todos os hospitais do Brasil. Então, parabéns mais uma vez pela coautoria dessa diretriz. Eu devolvo a Emerson e a Amorim para que sigam com o webinar. Perfeito, perfeito. Mais uma vez, uma excelente apresentação, né? Muito bom ouvir vocês, bem leve, bem suave, focando especificamente nos pontos chaves. Então, eu agradeço essa contribuição. Nós já tivemos aqui praticamente 100 indivíduos acompanhando, né, nosso webinar de forma simultânea. Lembrar o pessoal para deixar as perguntas, né, no chat, para a gente poder, no final, a gente começar a distribuir as perguntas entre os palestrantes, tá? Então, dando seguimento, a gente vai falar agora da diretriz de valvulopatia do ESC, né? E para isso, nós vamos convidar o Dr. Gentil, que é o nosso atual presidente, né, da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia. Ele também é cardiologista intervencionista do Hospital Universitário Walter Cantídio e do Hospital de Messejana. É doutor em cardiologia pela USP, fellow do American College e do European Society. Então, e vou chamar também a doutora Úrsula, que vai fazer a dupla com ele. A doutora Úrsula, que é doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe, mestre em Ciências pela Universidade Federal de Sergipe também, e atua no diagnóstico por imagem em cardiologia. Né? Então, doutora Úrsula, doutor Gentil, por favor, fiquem à vontade e nos brinde aí com a apresentação de vocês. Olá, boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença de todos os palestrantes que se dispuseram a participar desse último webinar da Norte-Nordeste, agradecer a presença de todos que estão assistindo esse webinar. Para a gente é muito importante a presença de vocês. A nossa intenção realmente é amplificar e capilarizar a discussão científica dentro da nossa região, e eu acho que a gente tem conseguido fazer isso com bastante qualidade, principalmente com palestrantes de renome nacional, discutindo com muito embasamento todos os aspectos dessas novas diretrizes. E agora eu vou fazer alguns questionamentos da diretriz nova do ESC de valvulopatias, que foi lançada recentemente no último congresso da Sociedade Europeia, e tenho o prazer de dividir essa diretriz com minha querida amiga Úrsula Burgos, baiana, mas que mora em Sergipe, então é uma grande satisfação ter ela. Vou aproveitar para agradecer enquanto eu coloco aqui minha tela. Vamos ver se vocês estão conseguindo ver. Está em modo apresentação aí, gente? Tá, ainda não. Já abri o seu slide, mas ainda não está em modo apresentação. Apareceu aí agora? Ainda não. Por aqui já está. Mas, enfim, agradecer o convite de vocês, da diretoria aí da Norte-Nordeste, agradecer de estar aqui no meio de tantas pessoas ilustres que eu admiro, né, na cardiologia, que fazem parte de minha história também. Não está aparecendo como tela cheia, a gente
que aí você não Não, consegue. eu tô ouvindo um chiado, Lúcio. Eu não sei se é do seu computador ou é do meu computador. Vocês estão ouvindo algum chiado? Tá chiando, sim. Acho que é dela. Agora parou, né? É, agora Será? parou. Estão ouvindo? Agora É, eu chegou. acho que é do seu computador, Úrsula. Tá sendo quando. Está encostado. Bom, enquanto você vai organizando, eu vou fazer a primeira pergunta, você colocou até no título aí do seu slide, mas ainda não está no formato de apresentação. A gente sabe, e todos nós utilizamos, as ferramentas de imagem, tanto para fazer o diagnóstico, como acompanhamento, indicação de tratamento das diversas valvopatias que nós temos dos nossos pacientes. Mas, dentro desse cenário, qual é o papel da tomografia e da ressonância cardíaca no diagnóstico e manejo dessas doenças valvares e o que esses métodos podem adicionar em relação ao tradicional ecocardiograma? Pronto, Agora agora sim. está no modo de Agora. apresentação. Você está muda, Úrsula. Tá no mudo, tá no mudo. Está no mudo, Úrsula. Pronto, Úrsula, mas você continua no mudo. Tenta falar agora, Úrsula. Vê se tá pegando. Não tá. Eu acho que estava aquele chiado, né, no microfone. Mas, Úrsula, você está conseguindo sim compartilhar a tua tela. O problema agora eu acho que é o microfone só. Ó, sua tela está compartilhada. Agora só precisa realmente abrir seu microfone. Eu acho que o microfone dela tá aberto, porque ele aparece pra gente como se tivesse aberto. Talvez seja algum Ah, problema no computador. Quer tentar entrar no celular? É porque aí eu não sei se compartilha. Entrar também no celular, doutora Entra Úrsula? pelo Aí celular, Úrsula. Outro dia eu você tive que fica fazer com o isso. áudio no celular e compartilhando no computador. é uma ótima ideia. Só desliga o áudio do computador, que senão dá a microfonia.
Me ouvem agora? Ah, estamos te Agora ouvindo. tá ótimo. Mas é no Perfeito. celular, não sei o que aconteceu com o computador. Mas enfim, vamos lá. Estava dizendo, vamos não demorar mais muito depois desse contratempo, né? Vem bem o encontro, né, dessa nova diretriz, essa diretriz que trouxe informações acumuladas desde 2021, então lançou agora em 2025. E uma das coisas que ela se centra é justo nessa decisão compartilhada, centrada no paciente, que a gente tenha para valvulopatias, como principalmente em situações mais complexas, que a gente tenha um time de experts para ajudar nessa decisão e o uso das modalidades avançadas de imagem, que aí vem ao encontro dessa pergunta de Gentil. Falando mais um pouco aqui do Heart Team, que a gente precisa ter um time. Alguns lugares eles falam de centros, né, de estudo de válvula, clínicas de valvopatias e, mais em nosso meio, os Heart Teams para poder ajudar nessa decisão. E aí, falando um pouco das modalidades de imagem, e aí falando do uso de ressonância e tomografia, a gente vai falar um pouquinho na frente, é importante pensar que, para a avaliação de valvopatias, de doença valvar, a gente tem que pensar em multimodalidade de imagem. Então, a multimodalidade de imagem, a gente consegue com que cada exame dê sua contribuição para acessar, né, abordar a fisiopatologia, a severidade, planejar intervenções e identificar complicações. Então, aqui eles trazem uma figura, uma tabela, né, falando nesse centro de doença valvar, a importância do time, e nesse time, especialistas em imagem e cardiologia, que é uma das coisas que eles trouxeram como novidade. A outra questão que a gente tem visto, além do time também ser composto por especialistas em imagem, essa multimodalidade começa desde do ecocardiograma tradicional que a gente conhece, o eco 3D, a tomografia, a ressonância e as técnicas de medicina nuclear. No caso, comparando um pouco, né, com o eco transtorácico sempre continua sendo, né, a primeira linha para confirmação de disfunção valvar, para determinar a etiologia, o mecanismo e a severidade. O eco transesofágico vai entrar em muitos momentos, quando a janela transtorácica não for boa, quando a gente tiver algum cenário mais específico, como trombose, disfunção de prótese, endocardite. E aí entra o papel da ressonância cardíaca, que vem para avaliar, principalmente caracterizar, né? Caracterização tecidual, que é a presença de hipertrofia bem vista na ressonância, dilatação do átrio esquerdo, disfunção e remodelamento ventricular, e principalmente a presença ou não de fibrose cardíaca, que nas arritmias tem mostrado influenciar o prognóstico, e também na avaliação de possíveis outras cardiopatias associadas, a ressonância vem sendo bem utilizada. A tomografia, a angiotomografia de modo geral, tem um papel na avaliação da relação da válvula com as outras estruturas e também avaliar a questão torácica para planejar alguns procedimentos e para avaliar complicações extracardíacas com seu uso. Travou? Oi, podem falar. Gentil, pode falar. Ah, pronto. Excelente, Úrsula. Muito bem descrito o papel da imagem dentro do cenário das doenças valvares. E dentro desse cenário de severidade das doenças valvares, o que é que você pode nos trazer adicionalmente? E aí, falando especificamente do tratamento cirúrgico, seja por cirurgia tradicional ou intervenção. A intervenção transcatéter na doença da válvula aórtica e mitral, para que paciente a gente deve indicar?
E um segundo questionamento dentro desse mesmo cenário: já estamos autorizados a intervir na estenose aórtica moderada? Sim, é importante isso, que é sempre uma situação, né, desafiadora. A gente tem, as diretrizes têm falado nas doenças, separando, né, tanto regurgitação quanto estenose. Aqui, essas duas imagens da diretriz europeia fala, primeiro aqui, da regurgitação aórtica, em que os casos dos pacientes que não forem elegíveis para a cirurgia, por outros motivos, outras condições, eles têm sintoma, têm indicação de intervenção, mas não são elegíveis, esses pacientes são indicação classe 1 de fazer uma troca percutânea dessa válvula, assim como na estenose, porém na estenose é importante que se tenha uma intervenção baseada na idade do paciente, fragilidade do paciente, aí entra mais uma vez o rastinho, sendo indicação classe 1 até para eles, e a TAV, que é a intervenção percutânea nesse caso, bem indicada para pacientes acima de 70 anos que tenham válvula, né, tricúspide e que não tenha nenhuma anatomia desfavorável. E aí a angiotomografia entra aqui para fazer essas medidas, do mesmo jeito que a gente utiliza, né, para ver esses acessos. No caso da estenose aórtica, é importante a gente frisar, e aí tem essa figura, as figuras são muito elegantes assim, dessa diretriz, como o ponto de corte é importante em relação à idade, principalmente pensando na durabilidade, né, do procedimento, e aí favorecendo acima dos 70 anos o uso da intervenção percutânea. E aí a gente mostra aqui essa figura, que o que é que favorece ser a cirurgia aberta, o que favorece ser a TAV, então, mais uma vez, o corte da idade, alguns aspectos anatômicos, principalmente se for optado por TAV, é preciso ver se esses acessos, que mais uma vez a angiotomografia vai ajudar, se eles são bons ou não, se esses pacientes têm outras comorbidades associadas, se é um indivíduo idoso, frágil, é um mais elegível para, favorece mais a TAV. E pensando nas doenças da mitral, na regurgitação mitral também tem espaço para intervenção percutânea naqueles pacientes que têm um alto risco cirúrgico definido aí, né, pelo rastinho, então eles podem fazer parte de uma intervenção transcatéter borda a borda ou de uma troca, né, de válvula mitral percutânea. Os pacientes que têm regurgitação mitral severa, secundária, com doença coronária concomitante, também vão ter esse espaço de realização de procedimento percutâneo quando o risco cirúrgico for muito alto, definido, né, pelo RAS-TIM, mais uma vez, quando os pacientes tiverem um critério de ecocardiográfico e clínico de pior prognóstico, pior desfecho na cirurgia, e quando esses pacientes que têm insuficiência cardíaca avançada vão também ser elegíveis para realização da intervenção transcatéter. Assim como na estenose mitral, principalmente a principal causa, né, doença reumática, estenose mitral severa também vai ter esse papel, né, de fazer a comissurotomia percutânea, em alguns casos, e a maior parte dos casos, de fato, vai para a cirurgia. Então, ficando para a comissurotomia percutânea os pacientes que tenham contraindicação, né, cirúrgica e os pacientes que têm a anatomia favorável. E aí, a pergunta que você deixou assim no final, a gente sempre está na estenose moderada, o que está nessa zona cinzenta, o que é que se deve, se estamos habilitados, autorizados a intervir ou não. Então, apenas nos pacientes que vão ser submetidos a alguma cirurgia de revascularização, aí você estaria autorizado a já pensar em tratar, desvalvar, ou cirurgia de aorta ascendente. Sempre vai ficar ainda a dúvida do paciente que tem estenose moderada
e que tem insuficiência cardíaca de fracionação reduzida, tem um trabalho que está aí avaliando esses desfechos em 178 pacientes, e nele não houve melhora em relação aos desfechos duros, mas houve melhora da qualidade de vida desses pacientes. E, no final, a recomendação para pacientes com estenose aórtica moderada, classe 1, seria para a estenose aórtica severa e para a estenose aórtica moderada, considerando, né, se os pacientes são assintomáticos ou não, mas que vão para alguma intervenção paralela à intervenção valvar, seria indicação classe 2A. Devolvo a palavra aí a Gentil. Excelente, Úrsula. Você fez um resumo muito prático das principais indicações de intervenção na doença valvar aórtica e mitral, no ambiente transcatéter. Foi muito esclarecedor. E a última pergunta é relacionada à válvula tricúspide, uma válvula que passou muito tempo sendo pouco estudada, pouco abordada, como alguns dizem, a válvula esquecida. Então, dentro do cenário atual, como a gente pode manejar clinicamente a doença da válvula tricúspide e quando é que a gente vai indicar a intervenção nessa válvula? Exatamente, é como você falou, né? Por muitas características, não só a tricúspide, o ventrículo direito, o átrio direito, são o território meio que esquecido nas avaliações, inclusive nas avaliações de imagem, com o advento de ressonância e tomografia, a gente pôde ver melhor, embora a gente possa otimizar essa visualização com o eco, mas o que se mostra é que, de acordo com a etiologia, o manejo clínico seria de acordo com a etiologia, vai se abordar o que for a causa, né, dessa insuficiência tricúspide. A insuficiência tricúspide, ela pode, inclusive, estar ali associada a algum dispositivo, como um marca-passo, um desfibrilador, e aí ela é uma insuficiência funcional, mas que pode se tornar severa. É preciso, nesses pacientes, otimizar o tratamento da insuficiência cardíaca, controle da hipertensão pulmonar. Nos casos da insuficiência cardíaca, abordagem inicial com os diuréticos, né, começando com os de alça, que vão ser combinados com os tiazídicos, os antagonistas da aldosterona e os inibidores SGLT2, mas o efeito do manejo clínico na evolução da doença tricúspide, ele é limitado. Então, o que a diretriz mostra bem é a necessidade, como é tão complexa a avaliação da válvula tricúspide, começando ali pelo ecocardiograma, tentando ver avaliações qualitativas, quantitativas. Essas avaliações passam por diversos detalhes para que a gente consiga ver se é uma regurgitação primária, se é uma regurgitação secundária, se ela é relacionada aos dispositivos, e aí se ela está provocando alterações anatômicas cardiovasculares, para depois se definir, mais uma vez, né, depois dessa avaliação toda, principalmente o acesso à função do ventrículo direito, eventualmente cateterização dele, para que no heart-team a gente possa definir o que fazer. E aí, um algoritmo que eles nos trazem é que quando o paciente tem uma necessidade ou não de uma cirurgia para válvula do lado esquerdo, vai ser a grande definição. Então, se esse paciente não tem uma indicação para tratamento do lado esquerdo, esse paciente vai, no final das contas, permanecer quase que em tratamento clínico e a evolução vai ser acompanhada. E no caso de ter uma disfunção severa, principalmente disfunção sistólica, né, ventricular, e hipertensão pulmonar acentuada, ele poder depois migrar para a cirurgia. Já quando esse paciente vai ser submetido à cirurgia do lado esquerdo, avaliando a severidade, né, dessa insuficiência tricúspide, desse refluxo, ou até mesmo da estenose, ele vai ser um forte candidato, se moderada ou severa regurgitação tricúspide, à intervenção cirúrgica.
E no caso da estenose, o que a diretriz nos diz, nos indica como indicação classe 1, é que ela é recomendada a cirurgia para pacientes sintomáticos, com qualquer paciente sintomático, né, com regurgitação severa ou com estenose severa, e para os pacientes que tenham estenose severa e que vão para a intervenção do lado esquerdo. Excelente, Úrsula. Eu acho que você fez um resumo em 15 minutos de diversos pontos importantes dessa diretriz, de uma forma bem prática. Eu acredito que todos podemos compreender e entender como é que é esse manejo, desde o diagnóstico à terapêutica das principais patologias relacionadas às doenças valvares cardíacas. Dentro desse cenário, acho que a gente já termina essa diretriz, eu passo novamente a palavra ao Emerson e ao Amorim. Bom, então vamos lá. Vou chamar Antônio Nivaldo, tá aí? Nivaldo? Tô aqui, Emerson. Estamos aqui. Pronto, perfeito. Uhum. Eu vou fazer aqui um pequeno parênteses, Nivaldo, para uma questão de ordem aqui, né? E você vai ser chamado aqui para a gente. Acho que Gentil quer lhe dar algumas palavras, quer fazer, levar algumas palavras, tá bom? Tá bom. Então, Gentil, por favor. Bom, Nivaldo, antes de tudo, aqui como presidente da Norte Nordeste, mas representando na realidade toda a nossa diretoria, Conselho Fiscal e com certeza todos os cardiologistas da nossa região, a gente, de forma unânime, decidiu lhe fazer uma homenagem surpresa nesse último webinar da sociedade. Por isso, e dentro dessa homenagem surpresa, a gente preparou um vídeo, tá certo? Que a gente vai passar já já, com vários depoimentos, com certeza de pessoas importantes, mas essas pessoas mais importantes da sua vida, da sua história, estão lá nesses depoimentos. E queria de antemão agradecer por tudo Acho que que Gentil você congelou. fez. Congelei? Pronto, Congelei? voltou. Ah, desculpa. De antemão, queria agradecer por todo o seu trabalho em prol da cardiologia da nossa região. Você foi uma grande liderança desde a sua época como presidente da Norte e Nordeste, como esses 4 anos dentro do Conselho Administrativo. Você sempre esteve disposto a ajudar a todos da região. Você sempre foi uma pessoa extremamente acessível, todas as demandas que a nossa região e os colegas cardiologistas te levaram, você tentou sempre resolver da melhor forma possível, então isso é apenas uma pequena homenagem dentro daquilo que você merece de reconhecimento por esse tempo na vida associativa e, obviamente, em especial, a gente planejou essa homenagem, já que esse ano você, como vice-presidente, vai estar deixando o Conselho Administrativo, a gente não podia deixar isso passar em branco. Hélio, você poderia colocar o vídeo, por favor? E temos um locutor, a gente contratou um locutor de renome nacional para esse vídeo, viu? Acho que, não sei se as pessoas vão reconhecer essa voz, mas essa voz é irreconhecível. Nivaldo Figueira nasceu na Bahia e desde cedo aprendeu que a vida é feita de raízes fortes, disciplina e paixão pelo que faz. A medicina surgiu como uma vocação, a cardiologia como destino. Formado pela Universidade Federal da Bahia, Nivaldo trilhou uma trajetória marcada pela generosidade, ética e capacidade rara de unir pessoas. Professor, líder e construtor de caminhos, marcou profundamente a Sociedade Norte e Nordeste de Cardiologia, deixando um legado feito de diálogo, presença e trabalho incansável. E como todo grande líder, Nivaldo sempre se moveu por paixões verdadeiras. 3 delas o definem: a família, sua base e maior motivo de orgulho; o Vitória Esporte Clube, sua paixão rubro-negra; e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, instituição onde dedicou anos de esforço e compromisso. Hoje, enquanto encerra seu ciclo como vice-presidente da SBC, celebramos não apenas o fim de um mandato,
mas a história de alguém que levou nossa região, fortaleceu nossas sociedades e inspira uma geração de cardiologistas brasileiros. A seguir, ouviremos depoimentos especiais de quem caminhou ao seu lado e sente, de perto, o impacto da sua trajetória, do seu caráter e da sua amizade. Eu acho que falar sobre meu pai é muito mais do que só falar o que ele é, e é mais sobre falar o que ele sempre foi. Meu pai, ele sempre foi um dos maiores motivos e uma das minhas maiores inspirações do porquê desde pequenininho eu sempre quis fazer medicina. Então, desde pequeno eu sempre vi meu pai se esforçando muito, estudando muito, passando a noite acordado, mas o que mais me inspirava era o fato dele fazer tudo isso tendo muito amor e muito carinho pela profissão. Meu pai é o tipo de pessoa que sempre esteve presente na minha vida. Não consigo imaginar um momento que meu pai não esteve presente, mesmo tendo tanto trabalho e tantas outras coisas para fazer. Então, eu acho que eu não tenho palavras para mensurar o quão grandioso meu pai é para mim. Ele sempre vai ser um dos meus melhores amigos, uma das pessoas que eu mais amo na vida. E acho que o sentimento que eu mais tenho, assim, forte por ele é gratidão, agradecimento por tudo e por tanto. E por todas as coisas que ele sempre fez e vai continuar fazendo para sempre. Fala, paizão, tudo bem? Morrendo de saudades. Mas esse aqui não é o intuito desse vídeo. O intuito desse vídeo aqui é te homenagear. Que é muito fácil. Falar de você é muito fácil. Um cara que é minha inspiração, minha referência, tanto quanto pessoa, quanto como profissional. Eu tento seguir seus passos na minha carreira, mesmo sendo áreas diferentes. Você me ensinou a sempre buscar mais, a querer mais, a não se contentar com pouco. E aí você fez sua vida inteira, sempre nos proporcionando momentos incríveis durante nossas vidas e continua proporcionando. Eu sou muito grato a você por tudo que você fez e continua fazendo em nossas vidas. Te amo muito, tô morrendo de saudade. Fala, paizão, passando aqui pra te dizer que eu tenho muito orgulho de você, tanto como pai, tanto profissionalmente. Eu vejo sua luta diária e sei que não é fácil. E eu acho extremamente admirável que mesmo com tanta demanda de trabalho, esforço, estudo, você sempre consegue estar ali presente pra gente, demonstrando seu amor, seu carinho. Eu acho isso muito importante. E queria te dizer também, pai, que se eu conseguir ser 1% do que você é pra gente, com meus filhos no futuro, eu tô extremamente realizado na vida. E é isso, paizão. Te amo muito e bora Vitória. Oi, amor. Eu tô aqui pra dizer que eu tô muito feliz em ver o reconhecimento e o carinho que você conquistou com seus colegas e amigos da cardiologia. Com certeza, sua dedicação e seu amor à profissão te trouxeram até aqui. E eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque é a mesma dedicação que você destina à sua família e a tudo que você se propõe a fazer. E olha que não é pouca coisa. Dentre essas coisas, ser conselheiro da Sociedade Brasileira de Cardiologia foi, e sempre será um capítulo muito especial na sua vida. Foram 4 anos de muita dedicação, empenho, estudo, trabalho para conseguir cumprir a sua missão, que é fortalecer a cardiologia baseada em evidências e estimular, inspirar jovens cardiologistas a se aproximarem da sociedade. E eu posso dizer que você cumpriu lindamente esse papel. Tenho muito orgulho de você, meu amor. Olá, eu estou aqui para falar do meu amigo Nivaldo, um indivíduo extremamente dinâmico, com a capacidade de agregação muito grande, que construiu um caminho no associativismo desde a terapia intensiva e posteriormente na SBC Bahia, tendo sido seu presidente, de onde ele foi para Norte-Nordeste e presidiu Norte-Nordeste. Nivaldo, onde passou, ele sempre procurou inovar e uma das suas marcas mais importantes é agregar pessoas em projetos que se tornam realidade. Ele tem um poder de realização muito grande, ele é um grande amigo daqueles que trabalham com ele e é capaz de ter uma dedicação muito grande aos projetos que ele se envolve. Hoje, no Conselho Administrativo da SBC, tem sido uma grande liderança. É uma homenagem justa e que Nivaldo seja muito feliz na nova jornada. Um grande abraço, meu amigo. Sucesso e realizações. Olá, Nivaldo. Olá, demais colegas da Regional Norte e Nordeste. Para mim é uma honra, Nivaldo, estar falando de você e da sua participação ao longo dos anos no Conselho Administrativo da SBC. Ao longo desses 4 anos, a minha amizade, o meu respeito e a minha admiração por você, e tenho certeza que dos demais membros do Conselho, só aumentaram.
né? Admiração pela pessoa que você foi dedicada, sempre presente, estando nos momentos mais difíceis da nossa trajetória e nos momentos de muita alegria, festejando com a gente, comemorando as vitórias e fazendo sempre isso de uma maneira muito ética, muito cuidadosa e sempre preocupada em agregar. Né? Você foi uma pessoa extremamente, e é uma pessoa extremamente agregadora, e não é à toa que essa regional presta essa homenagem a você. E por falar nessa regional, né, na Norte e Nordeste, tenho certeza que você, com esse seu perfil, juntamente com o Sérgio, foram fundamentais na nossa caminhada e na nossa reaproximação com a regional Norte e Nordeste e suas estaduais. Então, fica aqui, em nome do Conselho, um grande abraço, uma admiração muito grande e um agradecimento por sua participação ao longo dos 4 anos. Saiba que sentiremos muita sua falta nas nossas reuniões, mas como diz um grande mineiro, amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. E você, junto com a sua linda família, com a Lu, os meninos, estarão sempre do nosso lado e do lado esquerdo do nosso peito. Fica com Deus, meu amigo. Um grande abraço. Emerson, Amorim, antes que eu vou abrir a palavra a Nivaldo, mas se Emerson e Amorim quiserem também complementar em alguma coisa. Eu posso falar alguma coisa, não? Claro, doutor Sérgio. Meu amigo, tudo é verdade aí, tá certo? Eu tô vendo o Lu ali atrás, olhando você chorar, mas você é amoroso, né? Nivaldo, numa avaliação que foi feita lá no planejamento estratégico, ele foi classificado como o mais amoroso dos conselheiros. E é isso aí mesmo, uma pessoa agregadora, um amigo que a gente fez ao longo de toda a nossa trajetória, e eu acho que tudo que você está recebendo agora é merecido, meu amigo. Pode chorar à vontade, fique à vontade, mas você merece tudo isso. Grande abraço, fraterno abraço, e a gente continua se encontrando. Você sair do conselho não quer dizer nada. A gente vai continuar a nossa amizade. É. Nivaldo é essa pessoa aí, né, gente? Além de agregador, né, é um indivíduo que tem essa capacidade também. Nivaldo tem umas coisas que são bem interessantes, né? Eu tenho comigo até hoje alguns ensinamentos que eu tive com ele na época que eu fui diretor científico dele. Eu era uma pessoa, digamos assim, um pouco mais pavio curto, né? Eu tinha pouca tolerância, até que eu comecei a repetir comigo um mantra que ele me ensinou, e ele já sabe qual é aí, né? Emerson, não é seu, é dele. Então não traga para você coisas que não são suas. E assim ele foi fazendo, assim ele galgou a vida dele aqui, a gestão dele foi assim, né? E assim também eu me preparei, né? Então, Nivaldo, acho que essa homenagem é mais do que merecida, né? Aqui na Bahia você tem esse papel, né? Não só na Bahia, você tem nacional agora, né? Então acho que isso ficou bem claro. Então, mais do que justo e mais do que merecida. Um abraço. É, bem, Nivaldo, você é um cara inspirador, é um cara que, assim, na SBC, um dos maiores benefícios que eu tenho quando entrar na SBC foi ter conquistado amigos, e você é um amigo do peito, que é uma inspiração para mim, o seu modelo de liderança, o seu amor pela SBC, você transmite isso aos demais, você é um exemplo para todos nós. Era isso que eu queria deixar aqui para você. é, eu, eu queria agradecer, assim, imensamente, assim, essa surpresa. É, dizer realmente que eu não esperava, eu não sei se eu sou merecedor de tudo isso que falaram de mim. A verdade é essa, sim. Agora, uma coisa eu tenho certeza que eu fiz e que eu faço. Tudo que eu faço na minha vida, eu faço com muita paixão, com muito amor. Então, assim, onde eu entrei, onde eu trabalhei, onde eu pude me dedicar, eu fiz com muito amor, com muito amor. E ter visto minha família, e ouvido minha família, ouvido vocês, e tenho certeza que sempre tudo que eu fiz não foi nunca pensando no indivíduo, na pessoa. Eu sempre pensei no coletivo, nas pessoas. A gente até brinca, né, Sérgio? A gente pensa na instituição. Não tem Nivaldo, não tem Sérgio, não tem, tem a SBC. E assim foi na minha vida toda. E assim, quando a gente começa a receber a homenagem, eu vou fazer 60 anos ano que vem, é porque a gente já está já no final, né, de carreira, e aí começa a receber as homenagens dos amigos. Mas ainda tem um gásinho ainda para poder trabalhar
para poder produzir. Eu sou um turbilhão de ideias assim o tempo todo. A vida associativa para mim foi um prazer. E tudo que eu fiz com o prazer e com o amor devido, construindo com várias pessoas. Na verdade, eu nunca fiz nada só. E nada se faz só. Que a gente sempre fez no coletivo, trazendo as pessoas e juntando as forças, né? A única coisa, talvez, que eu tenha conseguido tenha sido juntar pessoas. Acho que talvez tenha sido a minha maior qualidade, juntar pessoas. Então, eu preciso, assim, humildemente agradecer a vocês, as palavras, agradecer o Sérgio, a Gentil, todos vocês, Emerson, a Amorim, que é um amigo querido, né? Assim, eu não esperava, a surpresa é mais, olha, vocês, se eu não infartei agora, acho que eu vou demorar um tempo para infartar, né? Porque a coronária sofreu aqui, apertada, com a emoção, né? Uma emoção rica do que foi. Mas eu estou aguardando, viu, Sérgio, o kit expulsório, porque Sérgio é assim, quando o conselheiro vai embora, ele dá um kit de expulsão do conselheiro. Estou aguardando, viu? Daqui a 15 dias eu quero meu kit expulsório lá no conselho, né? E dizer que, felizmente, a SBC, a Sociedade Norte-Nordeste, as sociedades regionais, elas estão cada vez mais melhorando, crescendo, agregando pessoas, se tornando, se renovando. Esse espírito de renovação é que me dá a certeza de que já deu certo. Então vai continuar dando certo, já deu certo, porque as pessoas estão se aproximando, se juntando, se unindo para projetos em comum, projetos coletivos e não projetos pessoais. Eu acho que foi uma grande virada todo esse tempo aí que eu passei na SBC e eu estou realmente muito feliz e grato e infelizmente acho que não mereço tudo isso que vocês falaram aqui, mas estou muito feliz mesmo, muito feliz. Muito obrigado, viu, de coração. Fique Ivaldão, eu só acho tranquilo que que você vai você receber o kit foi, expulsório, viu? Vai receber o kit expulsório e não se preocupe não, que a gente sabia que você não ia infartar, porque o que o Vitória veio lhe testando. E você só se enganou em um ponto aí, Nivaldo. Sua vida associativa não se encerra, não. Você tem aí o conselho consultivo aqui, local, né, onde você sempre foi atuante, e você vai estar, né, ainda sendo procurado como referência, como conselheiro, né? Pode ter acabado como conselheiro oficial, né? Mas você sabe que não encerra, você sabe disso. Então, já que emoções à parte, né, vamos dar seguimento. Amorim, eu passo para você aí, conduzir aí essas perguntas, né? Se a gente tiver mais ou menos, acho que mais ou menos uns 10 minutos de perguntas, se for possível, né? Acho Dá que é para por aí. fazer. Então Só, vamos dar Então, Emerson, seguimento só uma aqui. parte que eu esqueci de bom, falar. gente, Nivaldo, a gente vai deixar, você vai receber, obviamente, uma homenagem da Norte e Nordeste, a gente vai mandar para sua casa, tá? Uma placa, do seu endereço, já que a gente não consegue, sim, nesse momento, se encontrar presencialmente, tá bom? Acho que brevemente deverá estar chegando. Muito obrigado, meu amigo. Então vamos lá, pessoal. Vamos dando seguimento aqui às perguntas. Então, a primeira pergunta aqui do Lenine, nosso futuro presidente, ele perguntou para você, Anderson, como devo abordar o manuseio do gordinho saudável? Aí ele colocou, explico, IMC de 27 a 28, 40 anos, hemoglobina glicada normal, pressão normal sem medicações, colesterol normal e ativo fisicamente. Esse paciente tem maior risco cardiovascular comparado a um paciente com IMC de 23 a 24 com as mesmas características laboratoriais? Eu acho que Daniel já compartilhou aí a tela dele. Daniel, você quer começar? Daniel? Opa, a gente trabalha em duplo aqui, né? Já mandei pro Anderson. Então, não existe o gordinho saudável. Igual não existe, tipo, paciente de baixo risco com LDL de 140 se você deixar ele assim. Não vai acontecer assim. Então, esse estudo aqui é bem legal, que é uma meta-análise de 57 estudos prospectivos. Isso aqui é mortalidade por 100 mil adultos por ano, dependendo do Ou não tá IMC. eu acho que não está no slide que você quer mostrar. Está num Não? outro slide. Você não está compartilhando a tela inteira, você está Não? compartilhando como se fosse o arquivo. Ah, tá. Mas dá para ver aqui, então deixa eu ver. Aí aqui Agora dá deu. para ver. Esse aqui. Pronto. Esse aqui, tá? Então, a mortalidade por 100 mil por ano, tá? Então, você vê que o IMC
Normal, mulher 8,9, 14,5, vai subindo o IMC. Vai aumentando. Ó, porque o IMC maior que 40 é extremo. A gente chega a uma mortalidade absurda. Então, não, nunca é bom. Sempre é bom tentar voltar para o peso habitual. Mas claro que com aqueles critérios de pré-clínica, lógico que isso vai ser bem pior quem é com obesidade clínica já. Para complementar o que Daniel já colocou muito bem, a gente está falando aí de de estudos observacionais, né? E aí tem que sempre ter em mente que aí dentro dos estudos observados, quando a gente olha o IMC como elemento isolado, ele realmente tem um balaio de gato grande aí dentro, porque tem o paciente que tem um IMC de sobrepeso e que, ao mesmo tempo, tem algumas outras condições que talvez fujam aí da pergunta do Lenine, que é aquele cara estritamente sem nenhum outro achado a não ser o sobrepeso. Ainda assim, a visão é que esse paciente ele está num risco maior do que ele estaria se ele não tivesse sobrepeso. Talvez o grande ponto aí que o Lenine está falando é o ponto de corte hoje para as novas medicações, né, de perda ponderal. Talvez não se justifique num momento inicial. Mas como o Daniel colocou, hoje em dia a gente trabalha com risco, grau de risco, né? Que envolve a magnitude do risco, ou seja, a obesidade maior ou o sobrepeso, e o tempo de exposição. Então, naturalmente, um tempo de exposição maior vai fazer com que essa pessoa tenha um risco mais elevado no longo prazo. O que a diretriz coloca é que todos os pacientes de sobrepeso e obesidade estão eleitos à mudança do estilo de vida, né? A exercício aeróbico, exercício resistido também, a diretriz coloca isso muito bem, e a dieta, né? Que é o que realmente tem maior impacto na mudança do estilo de vida para perda ponderal. Então, seria de fato mudança do estilo de vida, perseguir um controle do peso e monitorar mais perto esse paciente para o surgimento de novos fatores de risco que possam agregar em risco para ele e aí sim ele passar a ser elegível para um tratamento específico. Mas está dentro dos desafios da obesidade, a gente está aprendendo bastante. Esse paciente, levando para o lado do do Lancet que eu coloquei, olhar outros fatores relacionados à gordura corporal, como a cintura abdominal, relação cintura-quadril. Isso daí pode contribuir para você estratificar, de repente, esse paciente reestratificar para um risco mais elevado. Então, não só olhar, eu acho que a grande mensagem que eu acho que faltou na diretriz foi não só olhar para o IMC, embora ela tenha colocado todas as outras condições, mas mesmo para a gordura corporal, olhar só o IMC no critério individual, a gente está perdendo muito na avaliação desse paciente. Excelente, excelente. Vamos passar aqui, a gente tem mais duas perguntas para finalizar o webinar. Queria fazer foi feita uma pergunta aqui por Luca, e é para você, Imara. Ele quer saber se você acha que vai existir no futuro scores de risco cardiovascular direcionados especificamente para as mulheres. Precisamos disso, né? Para que esses riscos invisíveis que a gente coloca, eles fiquem visíveis. Eu acho que é um trabalho em conjunto. A SBC, o DCM tem divulgado muito esses riscos, mas enquanto a gente não tiver um score, eu acho que isso não atinge a grande população, né? A grande população que eu digo de médicos mesmo, que atuam ali na atenção primária e que não vão considerar isso como um risco maior. A Sociedade Europeia e Americana, elas têm sociedades muito fortes de cardiologia da mulher e eles desenvolvem mais esses riscos, né, com os trabalhos populacionais que eles têm. Eu espero que em breve a gente possa estar utilizando scores assim direcionados. Muito bom. E para finalizar aqui as perguntas, Nivaldo, você, convocado aqui agora para a última pergunta do Dr. Sérgio Montenegro. Ele quer saber, Nivaldo, quais os critérios eletrocardiográficos para uma intervenção precoce na sala de emergência? Obrigado pela pergunta, Sérgio. Na verdade, a nossa diretriz ela foi muito rica em abordar esses principais critérios que sugerem uma oclusão de coronária aguda, né? Então, lá, por exemplo, existem critérios de Winter, que é uma coisa que foi colocada, a questão do bloqueio de ramo esquerdo completo com esgarbosa, ou seja, não existe mais aquela ideia de bloqueio de ramo esquerdo novo.
é a presença do bloqueio de ramo esquerdo com aquela alteração eletrocardiográfica. E isso foi bastante interessante. Existe, inclusive, uma tabela discriminando essas alterações eletrocardiográficas, mostrando o que é importante e relevante para rapidamente intervir esse paciente. E se ele tiver uma alteração mantida, por exemplo, um infranivelamento mantido, segmento ST, né? Esse paciente também ele deve fazer uma abordagem precoce, pode ser uma síndrome com supra que esteja com estabilidade hemodinâmica. Esse paciente deve fazer uma intervenção precoce. Então, basicamente, é essa a resposta, Amorim. Bom, senhores, então, infelizmente, né, foi muito bom, foi um evento muito bonito, perfeitas apresentações, tá? Eu acho que a gente encerra com chave de ouro esse ano, né, essa produção científica, né? Como eu disse a vocês no meio da apresentação, acho que nem na minha maior, na nossa, né, no nosso grupo, quando a gente idealizou isso, nem na nossa melhor perspectiva, isso poderia acontecer dessa forma. Então, foi perfeito, agradeço a todos, tá? E até o nosso próximo encontro já em 2026. Conto com vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima. Gentil, você quer encerrar? Acho que Gentil já. Acho que ele caiu. Então, gente, eu encerro, tá bom? Obrigado a todos e um abraço. Boa Um noite, abraço, gente. obrigada. Obrigado. Noite, Muito boa pessoal. noite. Obrigado. Tchau. Gratidão, viu? Gratidão. Abraço.